Boa noite. Quinta-feira, 16 de janeiro, 22h10, Anthony Carter marcava pelo Académico de Viseu. Sexta-feira, pouco passava das 23, Rafa carimbava a vitória do Sport Lisboa e Benfica no derby. Pelo meio, o Porto falhava 2 penaltis. E assim se completavam as piores 25 horas na vida de Fernando Madureira. Para comentar esta e outras tragédias, tenho comigo o Nuno Rogério de Beja, o sportinguista Bruno Ferreira e o Zé Manuel Fernandes de Évora, o portista Vasco Correia. Bem-vindos, caros amigos, obrigado por estarem aqui. Não, a sério, obrigado. Obrigado por estarem aqui. Obrigado mesmo por terem vindo. Tive medo que, eventualmente... Olá, boa noite. Desculpem, só para dizer que, tendo em conta a tua entrada, o teu pivô de entrada, sim, pode ser muito bem o último programa que tu fazes e, portanto, claro que tínhamos que vir, não é verdade? Era para assistir a esta... O que queres dizer por outras palavras é evita, tens família, não é? Acho que sim. Acho que sim. Bom, vamos pôr a mão na massa. Vamos pôr a mão na massa, vamos obviamente falar desta... Boa noite a todos os que nos seguem lá em casa. Sexta-feira épica de futebol, em que 4 das 5 melhores equipas portuguesas se encontraram. E vamos começar pelo derby eterno e assim sendo começo pelo meu amigo Bruno. Bem, exatamente. Até porque eu depois vou passar a bola ao Vasco e também a ti, Borges, para falarem do jogo do Porto, que eu não tive a ocasião de ver, justamente porque me estava a locomover em direção ao Alvalade. Bom, ao contrário daquilo que diz Bruno Lage, para mim foi um mau jogo. Foi um mau jogo de parte a parte e também foi um mau jogo por parte dos adeptos da bancada das claques do Sporting. E foi um mau jogo que serviu mais ao Benfica. Um jogo que termina com números bastante equilibrados entre os remates, entre a posse de bola, tudo mais. O Benfica, onde teve a grande vantagem, foi ser mais eficaz na finalização. Fez 2 golos em 4 remates enquadrados e o Sporting tinha os mesmos 4 remates enquadrados e não marcou. Depois, lá está, como o Borges aqui já disse, tinha dito isso relativamente ao jogo do Sporting com o Porto, que o Sporting perde justamente, e eu concordo com o Borges, justamente por não ter banco. E depois, para além de não ter banco, tem 2 jogadores que deviam estar no banco, mas como não há banco, depois ficámos a jogar só com 9. Ilori e Doumbia. Bem, sendo que o Ilori fez de longe a melhor exibição ao serviço do Sporting. Nem um nem outro. Teve 2 ou 3 oportunidades, pelo menos para marcar, que eu me lembro. Não, e faz 2 ou 3 cortes fundamentais. Ele tem um erro, que é aborda mal o lance que acaba por dar o segundo gol ao Benfica. Não tem, de resto faz uma boa exibição. Não são jogadores, quanto a mim, nem Ilori nem Doumbia, vai daqui um abraço, não lhes desejo mal nenhum. Vai daqui um abraço, mas se puderem já jogar futebol, nós agradecemos. Não, que sejam felizes e que tenham sucesso noutras paragens, porque ali já se viu que não vai ser. Pronto. O que é que acontece? Depois Silas acaba por, justamente por não haver banco, limitar-se a tirar para pôr, só porque sim, quer dizer, acaba por Plata, não acrescentou. O Mendes, quanto a mim, entra demasiado tarde. Poderia continua a ser um mistério, entrado. não é? Tanta expectativa com este miúdo e... Não, mas e porquê? O que é que estava lá a fazer o Luís Filipe quando as bolas não lhe chegavam e quando raramente lhe chegavam, ele depois também não lhes conseguia dar destino. E depois Borja entra só para fazer subir a Cunha. Ou seja, ao fim e ao cabo... Rapaz, Luís Filipe Borja. Exatamente, Borja. Ao Benfica bastou fazer entrar um descansado Rafa para fazer a diferença, pouca, mas suficiente. Depois, o que é que eu tinha aqui também a dizer? Faltas sobre Bruno Fernandes que não levaram a nenhum cartão. Uma injustiça tremenda. Há uma clara do Pizzi que devia ter visto cartão amarelo. E não é só não essa. Mais nenhuma, não. Há uma, como é que se chama o pequenino, o Servi. O Servi faz-lhe isto. Já viste na por televisão? Amor de Deus. Já viste na televisão? Nós trocámos mensagens, o Borges está-me aqui a dizer isto, nós trocámos mensagens. Eu estava justamente em frente àquele, no estádio, em frente àquele setor, ou àquela linha onde isto acontece. E eu digo isto ao Borges pelo nosso grupo e o Borges diz, não, vai ver isso na televisão. Pronto, eu calei-me, porque não é o que parece. É falta, mas é um grande teatro do Bruno Fernandes. Mas por amor de Deus, mas isto podia é para jogar futebol. Podia ter visto um amarelo, pôs a jeito. Vista do Luís Filipe sobre o Gabriel, do Ilori sobre o Ruben Dias. Vi do Luís Filipe, mas o Luís Filipe levou o cartão, certo? Sim, mas... Pronto, aí é que está a diferença. Depois a Cunha faz qualquer coisa... não, mas também não. A Cunha, evidentemente... A perna do Gabriel não completa. A Cunha, eu sei que o Acunha é um jogador muito exaltado e tudo mais, aquele sangue latino na guerra e tudo mais. Boa exibição. Mas, pronto, é um grande jogador, tem esse problema, mas quer dizer, à primeira falta leva cartão, pronto, a partir dali está mas também encostado. Mas achas que aquela falta sobre o Weigl não é falta para cartão amarelo? É que nem o Acunha protestou. Coitado, também o que é que ele ia protestar para levar no segundo? Foi às pernas.
pernas, para é um levar amarelo segundo. evidente. É pá, ó Borges, sim, mas porquê é que a maioria deles funcionam para um lado e depois não funcionam para o outro? Isto faz-me falar do Hugo Miguel. Bruno Miguel. Fernandes escapou um amarelo evidente também. Eu fui à cata de dados estatísticos dos últimos campeonatos, só para perceber aqui, em termos do Hugo Miguel. O Hugo Miguel foi 12º classificado no ano passado, na época passada. Na anterior não houve resultados anunciados. E na outra foi 6º classificado. E o 12º classificado da época 2015-2016, campeonato que o Sporting perde, que ainda está para se saber através dos recursos nos tribunais. Não é fácil, foi o Brian Ruiz. O árbitro, não foi, é capaz de ter sido o guarda-redes do Boa Vista. Árbitro que apitou o encontro, este mesmo Hugo Miguel, árbitro que apitou o encontro entre o Rio Ave e o Benfica, terminou com a vitória do Benfica por 3-2 em maio deste ano, 2019. Bruno, desculpa dizer-te isto, tu és o primeiro sportinguista... Deixa-me só acabar esta frase, depois dizes isso. Não, és o primeiro sportinguista mas assim eu não acabo esta frase. O Benfica ganhou o jogo, pelos vistos, por causa do árbitro. Não disse mais isso. Ninguém disse isso. Não disse isso. Ok. Não disse isso. Só estou aqui a fazer uma pequena súmula relativamente a quem é Hugo Miguel. Hugo Miguel foi o árbitro que deu a vitória por 3-2 no jogo do Rio Ave Benfica em maio de 2019, no famoso lance que envolve aquela falta grosseiríssima do Florentino sobre o Gabrielzinho e respectivo penalti não assinalado. Basta irem às redes sociais. É verdade. Com as características do tipo de arbitragem... O Artur Soares Dias compensou agora com os mesmos intervenientes, tirando o Florentino. Eu não queria demorar muito. Com as características do tipo de arbitragem protagonizadas por Hugo Miguel nestes últimos 12 campeonatos, os clubes ficaram com a seguinte ordem. Benfica conquistou 87% dos pontos disputados arbitrados por ele. Porto conquistou 81% dos pontos arbitrados por ele. Braga conquistou 67% dos pontos arbitrados por ele. E o Sporting vai aos 57% dos pontos arbitrados por ele. E agora, vais falar na Macron? Eu concordo. Ou passamos isso à frente? Eu acho que o Hugo Miguel não devia ser escolhido para este jogo. Exatamente. Por ser representante da marca desportiva que veste o Sporting. Relativamente à marca desportiva que veste o Sporting, o Sr. Hugo Miguel... Mas acho que ele não teve qualquer influência no resultado. O Sr. Hugo Miguel... estar a falar de outra coisa. O Sr. Hugo Miguel veste, para além do Sporting, o Guimarães e o Famalicão. E a Comissão de Instrução de Inquéritos da Liga considerou a inexistência de qualquer evidência da realização de negócios deste árbitro ou da sociedade por si gerida com qualquer clube, sociedade desportiva que disputa as competições profissionais de futebol ou sociedades ou pessoas individuais coletivas que detenham mais de 10% do capital das sociedades anónimas desportivas que disputam as competições profissionais. Portanto, o Miguel, para isso, nesta ordem de ideias, sempre que apitar Famalicão e Guimarães, o Famalicão e Guimarães são beneficiados. É isso? Eu acho que ele não devia apitar os jogos das equipas para as quais ele está ligado negocialmente. Se houvesse só o Sporting vestido por ele, eu aqui diria, sim, talvez o Borges vamos possa com ter 8 aqui minutos. Conclusão. O Hugo Miguel decidiu... Não falo mais. O Hugo Miguel é que decidiu o derby. Não, quem decidiu o derby foi um jogador fresquinho acabado de entrar, com todo o mérito, o Sr. Rafa. Pronto. Parabéns para ele. Agora, que os critérios não foram iguais, não foram. Eu também acho. Eu acho que o Hilório devia ter sido expulso para aquela entrada O Hilório não devia sequer ter sido convocado. Sobre o Ruben Dias. O Hilório não devia ter sido convocado, não era ser expulso. Agora, de resto... Mas não fez um mau jogo, o Hilório. O Bruno Fernandes levou pau o jogo inteiro. Não fez um mau jogo. E segundo o que tu estás a dizer, o Hilório não ter sido expulso prejudica o Sporting. Eu, por acaso, não concordo, porque acho que ele fez uma boa exibição. Não é ser expulso. Eu acho que ele não devia ser convocado. O Bruno Fernandes, quando puxou o Gabriel, devia ter visto um cartão amarelo. Mas eu acho... É um caso raro, eu acho que o jogo eu não disse aqui que o Sporting não há penaltis, perdeu. Não há dúvidas. Eu não disse aqui que o Sporting perdeu pelo árbitro. Disse aqui, concordei contigo, fiz questão de fazer essa referência, que o Sporting perto não tem banco. E já perdeu o jogo que o Porto não tem banco. A prova é que o Porto faz uma substituição, essa substituição dá a vitória ao Porto. O Benfica faz uma substituição e essa substituição dá a vitória ao Benfica. O Sporting faz substituições que não serviram para nada. Também parece que está com dificuldades financeiras porque não tem banco. Por acaso é engraçado, porque eles, perdões bancários, têm imensos. Banco não tem. Estranho. Olha quem fala, vamos agora falar disso. Perdões bancários? Ao Benfica? Ao Benfica e ao Vieira. Diz-me qual. Eu espero. É que se calhar já não temos passivo, eu não sabia desse perdão bancário. Não, se calhar não tens presidente. Se o presidente aqui não entra... Aqui estamos a individualizar. Mas o presidente já não conta, não é? O que é que os negócios de Luís Filipe Vieira... Exatamente, nada, individualmente considerados têm a ver... Não tem nada a ver. Aquele por acaso nem é presidente. Segundo a Operação X, um perdão bancário ao Sporting Clube de Portugal, que comparação tem com um perdão bancário a um cidadão individual? Um cidadão individual que para aqui não é chamado enquanto cidadão individual. Os negócios do Vieira têm muito a ver com o Benfica. Mas isso não interessa, faz lá a tua apreciação ao jogo, que é para pronto. Não, eu queria... Eu dou os parabéns a Silas, eu acho que Silas tem feito um bom trabalho dentro das suas possibilidades. Também acho que sim.
Pronto, vou assumir aqui a minha vergonha. Eu estava, através de uma rádio, a fazer o acompanhamento do jogo em direto e disse uma coisa que eu faço questão, que fico para a imortalidade, que é: Luís Borges, o que é que pensas desta entrada de Rafa? Vai ser decisiva? E eu, não me parece. O Rafa está parado desde outubro, é um jogador que precisa de espaço para decidir. Estou contente dele entrar, mas claramente não vai decidir o jogo. E é por estas e por outras que eu e o Ruben Amorim não estamos certificados para treinar, mas o Ruben Amorim treina uma equipa e eu não. Em relação a este jogo, acho que a primeira parte foi simpática, acho que foi bem disputada. Bruno Fernandes não faz um único remate à baliza e isso é impressionante. Pizzi também só faz um e está abaixo. Mas portanto, eles não podem estar os dois em todo lado, não é? Os dois craques não... Trabalham atrás. Os dois craques não estiveram ao nível do estatuto, do derby. Acho que o Silas faz muito com o pouco que tem e pronto, acho que o Benfica ganha porque soube ser uma equipa cínica e tem banco. Sinceramente, o primeiro golo eu achei, até disse na, é um golo do secundário. Olha, é um golo, é incrível, é um grande mérito do Vinícius, mas como é que 4 defesas e um médio não conseguem tirar a bola? Anda tudo ali a correr com a bola. Não conseguem tirar a bola. É um golo ao secundário. Aquilo é um golo do 12º ano. Mas mérito para o Rafa. Obviamente fico contente. Acho que os números são espantosos. O Benfica tem a melhor defesa deste século. Bate um recorde de vitórias consecutivas fora de casa. Torna-se, no derby, a equipa com mais vitórias em Alvalade, o que é impressionante. Mas, enfim, eu não tenho coisas muito tremendas a dizer sobre isto. Quando começaram a tirar tochas, eu pensei que era... Pensei o óbvio, acho que a maioria das pessoas pensou... Quando começam a tirar tochas é uma vergonha. Essa é uma das grandes vergonhas deste jogo. Eu não sabia que era ali que se sentam as claques do Sporting. E juro que eu pensei, pronto... Estupidez, claro que o Benfica está a fazer isto, lembrei-me de Guimarães. Não, o Benfica não atirou as tochas para o relvado, mas esteve lá a acendê-las da mesma maneira. Como é que é possível? Igual. Como é que é possível? De resto, eu à direita tinha trogloditas e à esquerda tinha trogloditas. O seu clube está a jogar bem. Há um miúdo na baliza que é um grande talento ainda por cima. Pois. Como é que é possível claques supostamente afetas ao Sporting Clube de Portugal terem um jogo que é visto por milhões de pessoas no mundo inteiro, fazerem o que fizeram, quer dizer... Porque é para prejudicar a direção. Que ainda por cima é reminiscente daquilo que aconteceu há um ano ou dois com o Rui Patrício, enfim. Está bem, não é exatamente a mesma coisa, mas caramba, o Max, aquilo é intimidatório, aquilo é ameaçador. Eu acho que sim. O Max não tem culpa rigorosamente nenhuma, nem o Rui Patrício tinha, mas o Max então não tem mesmo nenhuma, que é um puto. Eu acho que sim. Só para acabar, quando o Benfica marcou, eu até acho que disse isto no ar, totalmente contra a corrente e injusto, mas marcou. Esse gol mata o Sporting, sai o Doumbia, que de facto é um jogador medíocre, mas o Sporting perde o ligeiro ascendente que estava a ter ali no meio campo e não consegue fazer nada durante 20 minutos. E quando entra o segundo... depois do Vlaco Dimos estar 20 minutos estendido no chão, a fazer queimar tempo, a deixar os jogadores arrefecerem e a quebrar o ímpeto do Sporting, que estava naquele momento completamente balanceado no ataque o Vlaco Dimos teve 20 minutos estendido. Muito próximo de marcar. Por isso é que o árbitro deu 10 minutos no fim. Eu, sinceramente, acho que este jogo devia ter 15. Também acho. Começou 5 minutos atrasado. Eu também acho. O Jorge Sousa esteve 4 minutos e 15 segundos a tentar ver qualquer coisa, pá. Exato. Porque o Vinícius sozinho conseguiu bater 5 gajos, pá. Ele deve ter agarrado alguém, pá. Deve haver aqui uma mão. 4 minutos e meio para não vai ver a televisão? Eu acho bem que se o vídeo-árbitro existe é para se fazer recurso. O Pedro Henrique explicou isso. Mas acho que eles devem ter recomendações agora para irem ver o menos possível. Então, mas isso, a recomendação faz com que tu percas mais tempo no jogo. O Pedro Henrique explicou isso. Quando é fora de jogo, o árbitro de campo não vai a lado nenhum. E faz algum sentido. Espera aí, Hugo, só quando só há aqui uma dúvida. Mas mesmo em penaltis, há aqui uma dúvida no fora de jogo e como as linhas vão ser colocadas, a tecnologia, a cidade do futebol, quem está no VAR trata do assunto. Portanto, percebi mesmo assim, que eu em penaltis é igual. Em penaltis é igual. É ridículo. Qual era a dúvida naquele lance? A bola ainda por cima vem do pé do Ilori. É absurdo perder 4 minutos e meio, isto mata completamente a paixão do futebol. Mas, por um lado, foi bom o facto de terem dado 10 minutos, porque é uma das coisas que eu já tinha criticado. Foi pouco. Deviam ser 15. Sim. Pronto. Então, assim, mantenho a minha crítica, que já tinha feito aqui, salvo erro, a semana passada, há algumas semanas, que é dos árbitros portugueses, por uma razão que eu desconheço, que serem muito económicos no tempo de descontos. É verdade, tens toda a razão. Se é verdade que cada substituição são 30 segundos que eles dão por norma e, portanto, quando se fazem 6 substituições são 3 minutos, como é que se o jogo está parado, 2 minutos para uma assistência no jogador, mais não sei quantos minutos para o outro. É por isso que eu digo que tinha Não, em regra geral, o que é que se dá de tempo de descontos? 5 minutos.
já a contar com substituições e 3 ou 4 paragens. Enquanto se calhar deviam dar 8, 9. Mas nos E jogos depois... dos grandes acontece muito, 8, 9, às vezes até 10. Não acontece muito. Acontece muito ir aos 7 e quando é aos 7 começa a rebenta logo uma bolha porque mas estão a dar quando 7 aos 7, se calhar já estás a tirar 3 ou 4. Exatamente. E isso é que é errado, mesmo que esteja a equipa a ganhar ou a perder. Mas pronto. Primeiro, deixa-me fazer um pequeno agradecimento a 2 personalidades do nosso panorama, do panorama nacional. Estou curioso. Que são Joacine Catar Moreira e Isabel dos Santos, que me proporcionaram um fim de semana muito agradável. Ia ser um fim de semana desagradável, portanto, passar a sexta, sábado e domingo, depois do que aconteceu na sexta-feira à noite. Concordo contigo, também foi das coisas que me puxou mais a atenção. De manhã, Joacine faz aquele teatro. Isso é mentira! Foi aquele lavar de roupa. Eu tinha roupa para lavar e aproveitei e meti ao pé da televisão e o livro lavou-me ali um bocadinho a roupa que eu tinha para lavar. Ficou livre de nódoas. Exatamente. E depois o domingo foi um fartote relativamente àquilo que aconteceu com a Isabel dos Santos. E, portanto, foi um fim de semana menos desagradável do que aquilo que podia ser. Relativamente ao jogo do Sporting com o Benfica, eu não vi o jogo porque estava um bocado aziado e também porque não consegui mesmo ver, porque, pronto, tenho um puto ainda bebé. E havendo alguns... A questão dos cartões nem me dei conta disso. Apercebi-me de facto que foi um jogo fraco, em que o Sporting teve por cima algumas vezes e antes dessa tal paragem que falaste com o Vlaco Dimos, teve mesmo as melhores oportunidades, provavelmente. Aliás, na primeira parte acho que foi repartido, talvez, em termos de oportunidades claras. Mais domínio do Benfica, mas repartido nas oportunidades. Sim, oportunidades. Bolas e, portanto, opostas, defesas do Vlaco Dimos. O Sporting, mais uma vez, bolas, já tinha no tido... plural, bolas opostas. E já tinha tido um jogo, francamente, melhor com o Porto e agora volta a ter também um jogo em que poderia ter ganho e acaba por perder. Banco. O que me acaba por, e já disse isto há bocado em off, para mim, o Benfica o que tem melhor que os outros é que o Sporting tem mais coisas, mas em relação ao Porto é a finalização. É a finalização, basicamente, porque passa muitos jogos a sofrer. Temos visto, se calhar, um ou outro jogo em que o Benfica está de facto bem tem o jogo todo. Tem capacidade de sofrimento, isso também é um mérito. Do jogo com o Vitória de Guimarães, deixa-me só terminar. Seis golos sofridos, melhor defesa. Sim, podiam ter outros golos mais sofridos se os deixassem sofrer ou se marcassem os penaltis. Não, mas isso não. Quais penaltis no plural? Voltamos a falar da mesma situação. Gajo. Olha, no caso do Vinícius, podiam ter tirado um penalti quando jogaram contra o Desportivo das Aves. Defesa, não estávamos a falar do ataque. Mas se calhar... Na defesa, a vossa única argumentação é o alegado penalti do Ruben Dias. Eu estive calado a ouvir-vos. Deixa-me terminar o raciocínio. O que acontece, podiam ter mais um gol marcado se fosse marcado o penalti de Guimarães, se o tivessem marcado, porque também não posso falar muito em relação à marcação de penaltis. Mas em relação às outras equipas, não tem muito melhor. O que estão é num melhor momento do que, por exemplo, o Porto. O Porto, em relação ao Porto, jogador por jogador, tirando os avançados, não estou a ver muitos jogadores melhores que o do Porto. No mínimo são iguais. O que estão neste momento é que o Lages não está a complicar como está o Sérgio Conceição. Mas relativamente ao jogo então do Sporting e do Benfica, nada a dizer. O resultado acho que foi quem marcou ganhou. Podia se calhar o Sporting ter marcado um gol, ou pelo menos um empate até não ter ficado muito mal, mas acho que a vitória também não fica mal. E pronto, e ganhou e nada a dizer. Para quem não viu o jogo... Relativamente ao jogo do Porto, não sei se podemos ir já por aí, mas presumo que sim. Eu ia deixar para... Mas sim, mas vamos. Posso fazer... Faz, porque eu não vou falar desse jogo, não consegui ver. Já agora falava, porque queria dizer que foi um jogo realmente difícil, que aliás, como estava à espera também, que os jogos do Braga são sempre difíceis, são sempre jogos complicados. Cada vez que o Braga joga contra o Porto é sempre jogo de faca nos dentes. É muito complicado, mas o Braga não ganhava no Dragão há 15 anos. Verdade. Aliás, só para introduzir o teu depoimento, vamos mostrar uma imagem. Eu achei naturalmente esta imagem muito divertida. Isto é feito pela comunicação do Sporting Clube de Braga, que tem tido muito humor nas redes sociais e acho que voltou a ter. Sporting de Braga não vê-se no Dragão há 15 anos. Ruben Amorim, hold my beer. Que eu gostava também que o Sporting de Braga mantivesse este humor quando agora fosse chegar à Luz e podia escrever uma coisa do género. Sporting, Abel Ferreira levou 6 na Luz. Ruben Amorim, hold my beer. Também deve, se calhar vai levar 7. E vamos ver. Tem seríssimas dúvidas. Basta 3, sim, 2, 4. Agora então acho que de certeza que vai lá chegar e vai ganhar ao Benfica, vai 3 ou 4. A partir do momento em que vocês atenção, defendiam isso quando o Sapinto era treinador, já não há mais nada a ver. O Sapinto deixou de ser treinador justamente o jogo no Dragão
Até nem foi dos jogos mais conseguidos. Foi para lá onde a casa. Até nem foi dos jogos mais conseguidos do Sporting Braga. E vou continuar a falar, se vocês quiserem atropelar, estão à vontade. Desculpa. Este jogo do Sporting Braga até nem foi dos mais bem conseguidos no Dragão. Portanto, não foi a razão por que perdemos foi culpa exclusivamente nossa. Portanto, nem foi dos jogos mais conseguidos. Eu lembro-me do ano passado, o jogo no Dragão em que o Porto ganha por 1-0, foi dos melhores jogos do campeonato. E o Sporting Braga manda 2 ou 3 bolas à barra e tem várias oportunidades. Foi um grande jogo, sim. E, portanto, este jogo marca 2 golos de bola parada, em lance de bola parada, um deles com as costas. Nós falhamos 2 penaltis. Nem foi dos jogos mais bem conseguidos. Não desprezes os gols de bola parada, que a maioria dos vossos gols são de bola parada. E não falhaste 2 penaltis, falhaste 1. Não. O outro foi defendido. Está bem. Interrompeste para dizer isso. Nem foi dos jogos mais bem conseguidos. A culpa é nossa. Portanto, não temos uma incapacidade de marcar penaltis que me faz uma certa espécie. Não sei se tem a ver com a intranquilidade da equipa. Não sei se é falta de prática também. Nos últimos anos temos marcado muito poucos penaltis e então isto se calhar acaba por sair um bocadinho do sistema. Mas depois há muitas falhas na equipa, falhas ofensivas, falhas defensivas. A equipa corre atrás da bola. Antes pressionava em bloco, agora corre atrás da bola. E os que correm. E acho que já podemos dizer que o Uribe é um perfeito flop. Não é. Péssimo. De maneira nenhuma. Aliás, o Uribe foi um dos melhores jogadores. Posição, foi à luz, secar completamente o meio campo. Aí jogou bem, pronto. Não, o que aconteceu foi que o Uribe teve um episódio. Quantas assistências é que tem o Uribe? O Uribe teve um episódio com mais 2 ou 3 jogadores em que ficaram fora. E nunca mais fez uma exibição decente. Também não foi há muito tempo. Nem a equipa toda tem feito exibições decentes. Portanto, ele quando entrou bem, fez bons jogos, só que entretanto a equipa quebrou. Há ali qualquer coisa por resolver que eu ainda não percebi o que é que se passa. E o Danilo tem o Danilo também está muito abaixo daquilo que normalmente acho que tem perdido duelos em relação àquilo que tinha na época passada. De uma forma espantosa, chega sempre atrasado aos lances. E houve assobios na não se percebe porque é que o Baró não joga. O Baró nem sequer foi convocado. O Baró ter sido lesionado pelo Fábio Cardoso, que fez-lhe uma entrada assassina. Porquê que botaste para mim? Não, estou a dizer Fábio Cardoso. Pronto, desculpa. Ter sido lesionado pelo Fábio Cardoso. Desculpa, botaste para mim. Por ter sido lesionado por Fábio Cardoso, estava a fazer uns jogos espetaculares. Volta a ser convocado. E depois sai outra vez da convocatória. Não se percebe, de facto. É um jogador que dá muita consistência ao meio campo. Tomás Esteves, não percebo. A bola faz agora capa hoje que pode estar de saída. Eu não percebo porque é que ele não joga. O que é que o Manafá dá a este miúdo, que é uma das maiores promessas no lateral direito? Não dá, não percebo. Fez um grande jogo na segunda Liga. O Porto B ganhou 2-1 ao Benfica B. Faz sempre. A crítica é toda unânime em dizer que ele tem feito excelentes jogos, porque o Manafá já não vai passar daquilo. Este ao menos, se é para falhar, pode que falhe, mas ele tem margem de progressão. Vamos deixá-lo falhar. Posso dizer uma coisa sobre o Manafá? Sim. Eu achava que o segundo penalti era antecedido de uma falta do Manafá. Não é. O Manafá chega primeiro e toca na bola e que tem ali um contributo decisivo nesse lance. O Manafá rouba uma bola que... Sim, mas... O Ruben Amorim teve que tirar o Raul Silva, mete o miúdo que se estreou na Primeira Liga, o David Campos tem ring. Que fez a penalti do Otávio. E depois não consegue acompanhar o Marega também no lance do golo. Eu não percebo. Há aqui coisas que são muito difíceis de explicar e que fazem com que estejamos a muitos pontos já do primeiro lugar. E que, para já, eu acho que isto ainda nada a estar perdido, só para terminar. Tudo vai depender do jogo no Dragão, acho eu, daqui a 3 ou 4 semanas, salvo erro. Se a distância aumentar ou não se reduzir a partir desse jogo, acho que aí, e até pela dificuldade que têm às vezes de marcar certos e determinados lances contra o Benfica, dificilmente irão perder pontos. E, portanto, as coisas estão entregues. É planear a próxima época. Agora, se aí conseguimos ganhar o jogo e reduzir a diferença, embora continue a ser difícil, porque vamos também perder pontos até a final da temporada, as coisas estão difíceis. É claro que eu estou contente de estar com 7 pontos de diferença, mas o Porto ganhar no Dragão, eu tenho 99,9% de certeza que isso vai acontecer. E de repente, se as equipas chegarem iguais até aí, são 4 pontos, quando faltam 13 ou 14 jogos. É verdade que o Porto tem melhor histórico no Dragão. É muito ponto. O Benfica, ano passado, recuperou 7. No primeiro ano de Vitória, recuperou 8. Inspirem-se. Não, mas... Atenção, o Porto também tem o histórico de recuperações. No ano do Espírito Santo teve 7 pontos na primeira volta, chegou a discutir até aos últimos jogos o campeonato. Nos anos do Vítor Pereira, nos 2 anos, esteve sempre atrás. Por isso é que eu estou a dizer, se o Porto ganhar no Dragão, claro, mas é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Se não ganhar, até por questão... 4 pontos. Sim, não está.
Se o Porto ganhar no Quando Dragão... que jornada é que o Porto vai jogar? É daqui a 3 ou 4, agora, é só no início. são Daqui a 3 ou 3 ou 4 4 faltam jornadas. 17, só vou erro certo. Sim, mas Daqui a 3 ou 4 faltam quase 10. É muito jogo. O Benfica também há de ter uma quase quebra de 10. certeza. Daqui caramba. Não, claro. Então, Isso, São não. 36 pontos. Se faltarem 12, são 36 pontos. Se o Porto perder no Dragão ou não ganhar ao Benfica no Dragão, mantiver 7 pontos ou isso for aumentado, passar a 10. Esquece. Aí não há hipótese de certeza, porque tem que se perder muito ponto. Depois já há também, digamos que, o facto do Benfica ter, se calhar, a vitória, dependendo também por quantos for. Um golo à frente. Exatamente. Sim, o Porto ganhou 2-0 no Portanto, Luz. teria que ganhar 3, talvez, para ficar na frente no caso de empate. Mas se isso acontecer, pronto, aí acho que já não vale a pena, até por uma questão anímica, depois tem que se andar sempre a correr atrás do resultado. Não é o que tu dizes, é preparar para a próxima época. Isso a mim deixa-me. Bom, mas a gente já fala aí. É cedíssimo para isso. Já fala. Bem, vamos entretanto para a nossa chamada telefónica de hoje, com, tradicionalmente, pelo menos costuma ser com uma individualidade do mundo do futebol. Vamos então ao telefonema da jornada.